Então, desculpa o meu atraso, como eu brinquei com a Luciane, eu acho que eu subestimei a volta às aulas. Eu saí com mais de 40 minutos para chegar aqui, normalmente eu demoro 20, demorei 48 minutos, foi um inferno. Mas estamos aqui. É, Hoje o Intramuros da Unidade de Tecnologia Genética, meu nome é Alexander. É, Além da Unidade de Tecnologia Genética e da endocrinologia, também estou participando do Centro Integrado de Doenças Genéticas, o CIGEM, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os desafios da análise genômica, principalmente numa área que normalmente não é o que nós esperamos, que são os resultados negativos e as variantes de significados incertos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema desta aula, especificamente, e, na verdade, grande parte do que eu vou estar falando está dentro do conceito de resolver o que a gente chama de odisseia diagnóstica. 10% de vocês, um em cada 10, tem alguma doença rara. Uma doença que seja menos que 1 para 2.700 indivíduos na população. Maioria dos pacientes com doenças raras vão ser falsamente diagnosticados ou erroneamente diagnosticados, e metade deles vão ficar sem diagnóstico ao longo da vida. Muitas das doenças raras têm uma base genética e muitas já são de manifestação desde a infância, apesar que algumas são específicas na vida adulta. E normalmente esses pacientes, eles sofrem o que foi considerado chamado odisseia diagnóstica, que a partir do momento que apresentam os primeiros sintomas, eles procuram o primeiro médico, em geral da atenção primária, e que é solicitado exames. Esses exames não ajudam a esclarecer o diagnóstico. Isso faz o paciente ser muitas vezes referendado para algum especialista. Os pacientes começam, dependendo da gravidade, fazer também autobuscas na internet para tentar resolver os seus problemas. Esses especialistas recomendados ou procurados ativamente pelo paciente, solicita mais testes e, mais uma vez, a gente não consegue atingir o diagnóstico perfeito. Nós, é lógico, não todas as doenças raras são genéticas. A gente pode dar um exemplo, a própria acromegalia, que tem essa história de 7 anos, em média, até fazer o diagnóstico, mas a questão é que a maioria dos pacientes com doenças genéticas raras vão demorar muitos anos para obter o diagnóstico e vão passar por vários especialistas. E o que se tem discutido é que uma abordagem genômica pode encurtar essa investigação e chegar ao diagnóstico com menos custo e maior rapidez. E por que abordagem genômica? Primeiro, porque na última década nós vimos uma queda vertiginosa dos valores de sequenciamento exômico e mesmo do sequenciamento genômico. Então, eles chegaram a valores que são factíveis na prática clínica. Eu não vou falar hoje sobre pesquisa, vou falar sobre prática clínica. Isso fez os laboratórios começarem a oferecer sequenciamento exômico como várias plataformas para diversas doenças. Então, se você tiver um paciente que o Delmar vai recomendar fazer o estudo no MEN1, ele vai provavelmente ser analisado em qualquer laboratório comercial através de um exoma e analisado o gene MEN1. Se tiver um paciente com resistência à insulina grave, vai ser solicitado a sequenciamento do receptor insulina e ele vai ser sequenciado como exoma e analisado o receptor insulina. Então, virou um teste genético único para várias indicações, e isso viabilizou dentro dos laboratórios comerciais a oferta desses exames, com uma sensibilidade e especificidade pelo menos igual às técnicas tradicionais de genotipagem, ou o que, ao meu ver, já é bem superior. Isso fez expandir o número de testes genéticos disponíveis na nossa prática clínica. Aqui eu tenho estatísticas americanas, não existe uma boa estatística nacional em relação a isso, mas houve uma crescente número de doenças que têm seus testes genéticos disponíveis na prática clínica, além de um crescimento vertiginoso no número de testes genéticos realizados por ano para pacientes de serviços de saúde. A nossa experiência ao longo dessas década e meia foi fantástica. Eu tenho que admitir que eu tinha um ambulatório onde a maioria dos pacientes, eu brincava com a Silvia Leão, que começou o ambulatório junto comigo, eu não sabia o que eles tinham, não sabia o que eu dizer para eles, não sabia absolutamente nada deles. Eram baixas estaturas de causa desconhecida. Nesses quase 15 anos, nós tivemos mais
quase totalidade da nossa casuística que tinha motivo de ser investigado, feito alguma técnica ampla de rastreamento de mutações genéticas, sejam painéis, seja o cromossomo microarray, sequenciamento exômico, e agora nós estamos entrando na era do sequenciamento genômico. Isso fez o diagnóstico chegar a 40% overall. Nos casos que eu tinha uma suspeita clínica muito bem estabelecida, eu chego até 80%, 90% de diagnóstico estabelecido. Também permitiu a gente descrever 7 novas causas genéticas de baixa estatura, 7 novos genes associados com novos fenótipos de baixa estatura. E aqui veio um momento de reconhecimento que tudo isso só foi possível graças a toda uma estrutura que eu tenho que já reconhecer nessa trajetória de aprendizado que a gente vai estar discutindo, que vem a Berenice com o desenvolvimento do Cella, o Antônio, que foi o meu masterpiece em termos de bioinformática e de suporte, a Marcela, a Mariana, a Miriam e a Luciana, que são importantíssimas no correr esses resultados. E aqui nós temos várias fotos de nós analisando exomas e nos divertindo nesse aprendizado com várias pessoas que vocês conhecem. Mas hoje eu não vou falar dos resultados positivos. Quando eu peço um resultado, eu tinha uma suspeita diagnóstica e vem um resultado positivo, ok, era o que eu esperava, é fácil. O laudo vem simples, vem achado uma variante patogênica no gene que eu esperava, ok, fechou Goiás, como diria meu cunhado. O que eu vou falar agora são das armadilhas, dos perigos que tem relacionados a esses resultados genéticos quando você encontra algo que não esperava. E eu vou exemplificar com alguns casos clínicos. O primeiro caso clínico era um caso clínico que era para ser fácil, mas se tornou muito difícil. Era uma família que nos procurou, o caso índice, essa paciente, ela tinha baixa estatura, desproporcionalidade e uma leve deformidade de Madelung. A irmã dela tinha uma clara deformidade de Madelung, com mesomelia, encurtamento do antebraço, uma baixa de estatura desproporcional, e o pai tinha uma altura no limite inferior da normalidade, dentro de uma altura normal, 1,67 m, nitidamente desproporcional e com uma certa hipertrofia muscular. Ao meu ver, na avaliação clínica, isso era claramente uma família com o quadro clínico de discondrosteose de Leroy, porque tem uma baixa estatura, desproporção corpórea, mesomelia, deformidade de Madelung e uma herança autossômica dominante. E isso claramente me remota ao gene SHOX. E nós sabemos que 70% a 80% dos pacientes com descondrosteose Leroy vão ter deleções completas do gene SHOX, ou deleções intragênicas do gene, ou eventualmente deleções restritas a regiões regulatórias. E mais uns 20% a 30% dos pacientes vão ter mutações de ponto. A nossa experiência até esse caso era de 100% dos casos nossos de descondrosteose Leroy, a gente tinha achado uma alteração do SHOX. Então, a nossa estratégia é a estratégia bem estabelecida na literatura. Primeiro, um MLPA, porque eu vou verificar deleções tanto no gene como nas regiões regulatórias. Se vier normal, um sequenciamento. E aí veio o nosso primeiro problema. A gente pegou o caso índice, veio como a gente esperava, na verdade, não como a gente esperava, a gente veio um MLPA completamente normal e um sequenciamento de sangue normal. E aí vem o desafio. Frente a uma situação que eu tinha uma alta probabilidade pré-teste de ter um resultado positivo e eu recebo um resultado negativo, o que eu faço? A gente tem que fazer um parêntese que em uma situação que eu tenho uma baixa probabilidade pré-teste e eu recebo um resultado negativo, isso eu confio. Eu falo, ó, diminui a probabilidade de eu ter a doença. Por exemplo, se eu pegar um paciente que tem só um hiperpara e teve um adenoma de hipófise rastreado, que eu dei uma chama de parapite, se vem um resultado um negativo, você fala, ok, não tem história familiar. Agora, aqui não é essa situação. Então, o que significa um resultado negativo quando eu tinha uma grande probabilidade de ter um resultado positivo? A primeira coisa que nós temos que pensar e refletir é a condição investigada não é monogênica ou não é genética. Essa é a situação que assim, a gente tem que fazer um reflexo e falar, bom, eu acho que talvez eu tenha errado. Mas neste caso, eu não achava que eu podia estar errando, porque a herança, a análise da família era muito clara. Eu comecei até a desconfiar de mim mesmo, eu falei, vai ver que a irmã tem choques e essa aqui tem outra coisa. E você começa a fazer uma reflexão sobre todos os seus diagnósticos clínicos. E essa é uma coisa muito importante. O diagnóstico clínico é muito importante para guiar e interpretar o resultado genético. E conforme o resultado genético vem, você tem que voltar e fazer o que a gente chama refenotype. É reavaliar o fenótipo
para verificar quanto de certeza você tinha. Mas avaliando o raio-x de mão e punhos da menina, a gente continuou achando que a alteração era genética e o Chox continuava sendo o gene candidato. Então, quais são os outros motivos para o resultado ter vindo negativo? O principal motivo são as limitações do método, e principalmente quando a gente está falando de exoma e alguns painéis, porque as variantes podem estar localizadas em regiões não avaliadas pelo método empregado. Então, nós sabemos que a maior parte das mutações que nós encontramos estão nos exons ou nas regiões flanqueadoras deles dentro dos introns, mas muito próximo dos exons. E é por isso que o sequenciamento exômico fez tanto sucesso, porque você justamente sequencia essas regiões, mas você não sequencia regiões regulatórias, regiões promotoras proximais, regiões que a gente chamam profundas intrônicas, regiões muitas vezes 5 linhas e 3 linhas não traduzidas que estariam na região do gene. E mesmo regiões intergênicas. Então, esse é um dos motivos de muitos resultados virem negativos. Quando a gente pede um resultado, qualquer teste genético, seja exoma, seja genoma, painel, cariótipo, eu tenho uma ideia da limitação e das características de cada metodologia. A grande maioria das metodologias iniciais é o que a gente fala de que precisa de uma abordagem gene-candidato. Então, a gente tem o sequenciamento de Sanger, o MLPA, o FISH. Essas três metodologias, elas têm características distintas. O Sanger, ele é principalmente feito para pegar mutações de ponto, que foi o que a gente aplicou para a investigação do Chox, e pequenas inserções de deleções na região que você amplificou da PCR. Já o MLPA, ele serve para avaliar CNVs, duplicações e deleções nas regiões alvos que eu tenho probes associadas. E o MLPA também pode fazer, eventualmente, alterações de metilação em casos específicos que nós não vamos discutir agora nessa parte. Já o FISH, ele é importante para pegar deleções, duplicações e translocações, só que ele rearranja os cromossômicos, só que só de regiões realmente grandes. O painel é uma técnica que já usa a sequenciamento de nova geração, que ainda às vezes a gente usa do ponto de vista de pesquisa, mas do ponto de vista comercial, praticamente ele não é mais aplicado. Você realiza um exoma e analisa como painel, mas o painel, ele tem aquela questão que é os genes candidatos que eu vou ter analisado. A gente vai falar um pouco mais adiante nisso. Já ao longo desses anos, apareceu mais técnicas que a gente chama de livre de hipótese. São as técnicas que avaliam todo o genoma, ou boa parte do genoma, todo o exoma, de uma forma sistemática, sem você precisar dar um gene candidato obrigatoriamente, apesar que delimitar um gene candidato melhora muito a análise. É o que chama-se de abordagem livre de hipótese. O cariótipo foi o primeiro, então quem não pediu um cariótipo achando que havia um Tanner e achou alguma coisa mais bizarra do que um Tanner. Quem faz estudo de crescimento sabe que isso é verdadeiro. Só que o cariótipo, ele precisa ter alterações muito grandes para ser detectado. Já o cromossomo microarray, que é o CGH-array, o SNP array, ele permite ver deleções a partir de 10 ou duplicações acima de 10, 30 mil pares e bases. Já é uma resolução 6 vezes maior do que do cariótipo. E, como a gente falou, mais atualmente você tem tanto o exoma como o genoma, podendo fazer essas análises. Lembrando que o exoma tem uma certa limitação para análise de deleções de exons pequenos. Normalmente ele só detecta melhor deleções maiores que comprometam mais de 3 exons do sistema de sequenciamento exômico. Menores do que isso, a chance de detecção é ao redor de 20%. Já o genoma, ele é a técnica talvez que vai se estabelecer com técnica ouro para análise tanto de mutações de ponto na região codificantes, não regiões codificantes, também para análise de CNVs, principalmente quando a gente falar de exoma de long read, eu não vou entrar nesse detalhe nessa aula. Outro motivo para o resultado vir negativo é que a variante não foi reconhecida como patogênica. Uma variante sinônima, não trocou aminoácido e a gente não deu muita bola para ela e ela é patogênica. Uma variante no mais 9 dentro do intro que foi sequenciada, só que a gente não percebeu que ela altera o processo de splice. Outra possibilidade é a variante estar localizada em outro gene. Como para esse caso eu fiz uma abordagem gene candidato, MLPA e Sanger, se eu tiver um novo gene de desconerocelose lerovaio, eu não vou ter analisado nesse caso. E uma última possibilidade, que nesse caso não cabe, porque
tem uma clara herança autossômica dominante, mas em casos isolados, um mosaicismo. Bem, frente a esse cardápio de possibilidades, o que nós fizemos para essa paciente? A primeira coisa, a gente pensou, uma falha da análise inicial. Então, eu agradeço a Mariana, que teve a paciência de não só reanalisar o caso, índice, mas a gente daí analisou a irmã e o pai, para ter certeza que a gente não estava frente a algum fator confundidor. E todos eles vieram com MLPA e Sanger normal. Bem, aí as nossas possibilidades ficam mais interessantes do ponto de vista de um pesquisador. Pode ser um novo gene, pode ser uma nova alteração genética. Então, é lógico que para alterações intrônicas, regiões regulatórias, eu teria que fazer uma abordagem genômica. Para um novo gene, o exoma poderia talvez resolver o mesmo genoma, como nós tínhamos o exoma disponível, nós optamos de fazer exoma de trio, para tentar resolver esse caso que muito nos angustiava. E negativo. Horas e horas de avaliação do exoma do trio e nenhum resultado, nenhum novo gene. Não deu nenhuma publicação breakthrough, como eu gostaria que tivesse dado. Mas eu não vou falar um final de história infeliz, eu quero fazer um happy end. E esse happy end, ele foi conseguido através de um painel que fazia o sequenciamento genômico dessa região. Esse painel, a gente quando analisou, o resultado veio assim, negativo. Na análise bioinformática veio tudo negativo. E aí eu sentei com a Mariana no computador e a gente resolveu olhar o gene em detalhe, porque era o nosso gene candidato. E aí o que aconteceu? A gente estava passando os olhos numa ferramenta que chama-se IGV, que permite eu visualizar o sequenciamento. Esse aqui é do indivíduo controle e esse aqui é do paciente. E quando a gente estava olhando, sabe aquela última flecha, última tentativa, que você já não está muito com esperança, a gente achou no DNA, na sequência da paciente, uma mordida no DNA, uma queda de cobertura. Olhando com mais detalhe, essa queda de cobertura nessa região, que é no exon 3, que pegava os últimos nucleotídeos do exon 3 e uma parte do intron 3, é um representativo de uma deleção. A gente colocou, a gente fez primers flanqueando essa região e a gente mostrou que existia uma deleção de 679 pares de base que comprometia os últimos 20 nucleotídeos do exon 3. E depois o resto da deleção dos outros 659 pares de base estava dentro do intron 3. Você vai falar, o exoma não pegou? Não, não pegou. O exoma, como eu falei, tem uma limitação para deleções pequenas. O MLPA não pegou? Não, porque a sonda do MLPA estava aqui. Se vocês forem ver, a sonda do MLPA era antes do início da deleção. Então, para o MLPA, estava perfeito. Tinha duas cópias do exon 3. A deleção era muito particular. Além de ficar muito feliz de ter resolvido o caso, que aprendizado nós levamos disso? Eu acho que o principal aprendizado é, quando você tem uma boa avaliação clínica e você tem uma boa certeza do diagnóstico que você tem, a alteração é mais provável estar naquele gene que você tinha suspeita do que está no outro. É aquela máxima. É mais provável quando você ouve pocotó ser um cavalo do que uma zebra. Isso tem vários exemplos na área do Madison de feocromocitomas e paragangliomas que vieram exoma negativo, sequenciamentos negativos, e depois tinha uma mutação dentro do intron que fazia alteração de splice e explicava a situação. Então, essas são histórias que são recorrentes na avaliação genética. Então, a mensagem aqui é, quando você tem uma alta probabilidade pré-teste de ter e o seu resultado vem negativo, continue imaginando que deva ser naquele gene e deve ser uma limitação técnica e analise todas as possibilidades. Mas eu vou continuar dando um outro caso que tinha um caminho quase certo e que também foi pelo caminho torto. É uma criança que nasceu prematura, nasceu pequena para a idade gestacional, tinha uma macrocefalia relativa, dificuldade de ganho de peso e uma fronte proeminente. Apesar de ser filha de pais consanguíneos, nós temos claramente o diagnóstico de Silver-Russell baseado nos critérios bem estabelecidos por Nettini e Hardson. Então, ela tem 5 dos 6 critérios, o que permite fazer um diagnóstico clínico de Silver-Russell. Como vocês sabem, Silver-Russell é uma condição que ela pode ter uma base genética, mas sua maioria tem uma base
epigenética, alterações em genes que são diferencialmente expressos, dependendo se era do pai ou da mãe, e a principal causa de Silver-Russell é a hipometilação dessa região do cromossoma 11p15, que faz o IGF-2, que seria de expressão paterna, ser menos expresso. Isso explicando o retardo de crescimento intrauterino. A segunda maior frequência de causas do Silver-Russell é a dissomia uniparental do cromossoma 7, que acomete 5 a 10%, e aí você tem causas genéticas raras. O fluxograma de investigação do Silver-Russell está bem estabelecido. Essa é a nossa experiência, que a Bárbara, inclusive, está submetendo agora para publicação, que quando a gente pega os pacientes nossos suspeitos de Silver-Russell, que são aqueles que tiveram um score de 3, ou com diagnóstico clínico de Silver-Russell, score maior que 4, lembrando que a nossa paciente tinha um score de 5, você, em geral, faz um MLPA para analisar a hipometilação da região que regula a expressão de IGF-2, a região 11p15. Se vem negativo, você faz um MLPA para avaliar dissomias uniparentais e alterações e deleções também das regiões do cromossoma 7 e 14. Com essa abordagem, nós podemos ver que dos 28 pacientes que tinham diagnóstico clínico de Silver-Russell, só 10 tiveram resultado negativo nessa abordagem. Então, você resolve a grande maioria dos pacientes. Aqueles que não se resolveram, você faz a abordagem de procurar as alterações genéticas que podem dar causa de Silver-Russell, utilizando o cromossomo microarray ou exoma painel. E a gente pode ver que a minoria dos pacientes, apenas 2 pacientes dos 28 que tinham todos os critérios de Silver-Russell, ficaram com resultado negativo após ampla abordagem genética. E aí, nós começamos a investigação dessa paciente. Então, ela primeiro fez o MS-MLPA em 2012, primeira consulta foi em 2011, final de 2011, foi relativamente rápido. O MLPA veio normal. Passamos para o MLPA do cromossoma 714, normal. A gente começa a ficar meio cansado. Fizemos um cromossomo microarray, porque estava na mão em 2014, veio normal, não tinha grandes deleções nem duplicações. E aí, em 2017, a gente fez exoma. E aí, não achamos nenhuma variante significativa, nem nos genes que são associados ao Silver-Russell, nem nenhum gene de distúrbio de crescimento. Ela ficou com o que a gente chama no diagnóstico clínico de Silver-Russell. A gente sabe que alguns podem ser mosaico, como a gente comentou, aqui é uma situação que eu posso ter mosaicismo e diminuindo a capacidade de identificação, principalmente quando você faz análise de DNA de sangue. Existe um parêntese, para mosaicismo, DNA vindo de mucosa tem uma taxa de sucesso maior do que DNAs obtidos de sangue. E a gente ficou satisfeito nesse momento com esse resultado. Como uma paciente com diagnóstico clínico de Silver-Russell, foi tratada com hormônio de crescimento. Mas aí vem uma questão, o tempo passa, e isso foi em 2017. E ao longo desse tempo, por que um resultado que é negativo pode virar a mesa e se tornar positivo? A grande passo é que existe uma crescente diagnóstico de novos genes associados a novos fenótipos. Então, na base de dados do MIM, que em junho tinha quase 7.000 fenótipos com base molecular conhecida, a gente pode ver que todo mês você tem atualizações e 40, 47, 37 novas condições genéticas sendo descritas no MIM. É o que foi colocado nesse editorial como Fast and Furious, with no end in sight. Quer dizer, realmente a gente está numa fase de grande descoberta de condições novas genéticas. Tanto que nesse trabalho de 2019, que pegou pacientes que fizeram exoma em 2013, que tinha tido uma taxa de diagnóstico de 25%, e reanalisaram 4 anos depois, eles tiveram um incremento de 11% na taxa de diagnóstico. E grande parte dessa taxa de diagnóstico veio por descoberta de novos genes. E, é lógico, algumas foram melhoras de técnicas, análise de familiares e reclassificação de variantes. Então, essa paciente, em 2022, quando a gente estava já com uma altura adulta, 1,51 m após o tratamento, ela, na verdade, tinha, ao longo do acompanhamento, desenvolvido uma microcefalia, o que pareceu estranho para Silver-Russell. Tinha uma dificuldade de aprendizado, que não é muito comum para pacientes com Silver-Russell. E ela fez um ultrassom por causa de uma dor abdominal X, e aí a gente observou uma genesia renal, além de um útero de Delphi, uma malformação mulleriana.
E isso nos chamou a atenção e fez a gente reanalisar o sequenciamento exômico dela em 2022, quase 10 anos depois do início da odisseia diagnóstica genética dela. E aí nós encontramos uma variante em heterozigose nesse gene, ZMYM2, que em 2020 foi associado à síndrome Kakuchi, que é Congenital Anomalies of the Kidney Urinary Tract, que associa-se com microcefalia, agenesia renal, dificuldade de aprendizado e também na descrição a distúrbios de crescimento pré-natal com persistência pós-natal, que aqui são os dados no MIM que não constavam nisso. E aí nós fechamos um diagnóstico dessa nova condição para ela, com todas as implicações em termos de aconselhamento genético futuro e acompanhamento dela, principalmente na idade adulta. Então, aqui eu ilustrei como, às vezes, o diagnóstico é bastante desafiador. Foram mais 10 anos, eu já tenho brincado com algumas pessoas que existe o que a gente chama, existe a odisseia diagnóstica, e agora eu brinco que tem a odisseia genômica, que é quando você começa do exoma primeiro e não consegue fazer diagnóstico e fica anos para resolver o problema com as análises genéticas mais atuais. Mas, por último, eu queria falar sobre uma outra questão, que é uma questão que eu acho que é mais assim, imprime um pouco mais de perigo, que são não quando você tem um resultado negativo, nem quando você tem um resultado positivo, mas quando você tem um resultado que não significa nada, que são as variantes de significado incerto. Um resultado que não é positivo nem negativo, um limbo. A gente tem que ter uma ideia, estudos genômicos identificam um grande número de variantes de significados incertos. A grande maioria das variantes identificadas populacionalmente vão ser classificadas de significado incertos. Vão ser variantes raras, específicas às vezes para cada indivíduo, e que você não sabe o papel dela. A grande mensagem que a gente tem que ter para a VUS é que a VUS não deve ser incorporada no processo de decisão e conduta. Frente a uma VUS, eu não posso tratar uma VUS como um resultado positivo. Apesar disso, tem um trabalho muito elegante que mostra que a maior parte dos pacientes, mais de 70% dos pacientes, e a maior parte dos médicos clínicos entendem que a VUS é um resultado mais positivo do que negativo. Não. É lógico que existem exceções. Vamos lá. Recentemente eu tenho um paciente com um Laron clássico, resistência ao GH clássico, que tem uma variante patogênica e tem uma outra que é classificada como VUS. Mas o fenótipo é muito clássico. Eu diria que é aquela VUS que só precisa de um estudo funcional que não vai acontecer. Ou os pais terem mais 4 irmãos para o meu paciente para poder segregar de forma melhor, o que também não vai acontecer. Então, é uma situação diferente. Existe uma nova classificação de variantes que está por vir, que talvez vai ter essa classificação de VUS-P, ou VUS mais próxima a se tornar patogênica, e a VUS menos probabilidade de ser patogênica. Mas a reclassificação da VUS, ela deve ser buscada principalmente através da análise de variantes na família, a segregação, que é algo que é possível vocês fazerem, estudos funcionais, que é algo que a academia e os pesquisadores podem fazer, mas que às vezes em genes que já não tem mais tanto interesse, é bastante complicado motivar agências de fomento a buscar financiamento para estudos funcionais, e as evidências populacionais. O que é importante saber? Que quando uma VUS é reclassificada, a mais provável é que ela seja reclassificada como a gente chama downgrade, mas se ela é VUS, fica reclassificada como benigna ou likely benign. Isso acontece em 80 a 90% das variantes VUS que são reclassificadas. Mas, na verdade, a grande maioria das VUS não são passíveis de serem reclassificadas mesmo após vários anos. Então, essa é a realidade que nós vamos cada vez mais conviver com essa incômodo, vamos dizer assim, esse incômodo no canto da sala. Opa. Então, eu vou dar um exemplo de uma questão de VUS, alguns talvez já tenham visto esse caso, mas eu acho que é uma das mais emblemáticas VUS que eu já tive, então é o mais importante. Foi um caso que me consultaram, porque era um paciente que estava numa lista para fazer transplante de medula, que tinha uma pancreatectomia prévia, por causa de um insulinoma. E aí eu tinha feito um exoma e eles pediram para eu reanalisar da base genética do insulinoma. E ele tinha já uma análise de exoma prévio que veio o seguinte resultado.
Resultado: foi identificada uma variante provavelmente patogênica em heterozigose no gene IK-beta, que o IK-beta teria uma herança autossômica dominante associada com a imunodeficiência tipo 15A, e essa variante ele classificou como variante provavelmente patogênica. Aqui ele nem classificou como VUS, mas vocês vão ver. Então, o paciente tinha um insulinoma, episódios recorrentes de trombose venosa e embolia pulmonar, inúmeras laparotomias por obstruções intestinais, episódios de síndrome de angústia respiratória aguda, teve vários problemas de refluxo por causa da estenose de esôfago que ele também apresentava, e tinha uma questão de síndrome antifosfolípides. E achou uma variante associada à imunodeficiência. Você sabe em criança, quando tem uns 3, 2 aninhos de idade, que pega aqueles brinquedos que tem que encaixar, e aí pega o triângulo e tenta encaixar no quadrado de uma forma sistemática? Nós somos assim. Nós somos médicos e fazemos isso. Quando a gente acha um resultado que vem assim, eu te falo, bom, deixa eu encaixar meu paciente ao diagnóstico de imunodeficiência. Por isso que esse paciente foi encaminhado para o transplante. Mas quando a gente olhou o laudo, a gente pode ver que a variante ele colocou como rara em bancos de dados populacionais, e ele falou assim, pode ser classificada como provavelmente patogênica, entretanto, como não foi descrita anteriormente em pacientes com imunodeficiência 15A, ela deve ser considerada de significado clínico desconhecido. Então, na verdade, é um VUS. Entendam que esse laudo foi dado por um laboratório extremamente conceituado no Brasil, inclusive com um dos geneticistas talvez mais, que tem uma envergadura moral muito maior do que qualquer um, assim, que a gente, um dos maiores, assim, que a gente pode listar. E por causa desse resultado, foi programado um transplante de medula com mortalidade predita por causa do diabetes, por causa da pancreatectomia, de 20 a 26%. Quando eu reanalisei o Exoma, não achei nada relacionado a insulinoma. Eu fiz uma baita investigação, não achei nada. Só que eu estava descontente com essa indicação de transplante de medula com alto risco de mortalidade baseado nessa variante que, ao meu ver, deveria ser classificada de variante de significado incerto. Principalmente porque o IK-beta, ele é realmente associado a uma imunodeficiência autossômica dominante. Só que todos os pacientes que têm essa imunodeficiência autossômica dominante têm uma única recorrente mutação na valina 203 isoleucina, que é uma variante que leva a ganho de função. Nenhuma outra mutação foi associada à forma autossômica dominante. Todas as outras mutações são associadas a uma outra imunodeficiência autossômica recessiva por perda de função desse gene. E a variante do paciente era muito longe, num outro domínio da proteína. E uma questão básica que não foi solicitado foi a segregação dessa variante, o que a gente solicitou. E aí a variante veio do pai, que era fenotipicamente normal. Então, isso fez o grupo da hematologia daqui rediscutir o transplante, tirar ele de uma lista que poderia não trazer benefício e ainda submeter esse paciente a um alto risco, e esse paciente acabou saindo de um resultado mais claramente uma variante de significado incerto, com um resultado genético que não permite você fazer a conduta desse paciente. Então, eu espero que esses 3 casos tenham dado um pouco de luz em relação a resultados negativos e resultados significantes certo, mas a mensagem para casa é que o resultado negativo pode ser modificado com a aquisição de conhecimentos e novas técnicas. E nós estamos ainda numa curva de aquisição, tanto de conhecimento como de melhorias da análise e também das técnicas. Não devemos tomar ações terapêuticas ou de rastreamento frente a uma variante de significado incerto. Entende de rastreamento é você pegar uma VUS no RET e já fazer calcitonina, ultrassom, ou uma VUS no MEN1 e já começar a fazer toda a investigação de MEN1. Você pode sim segregar e fazer a fenotipagem para trazer evidências que aquilo seja ou não causador da doença. Buscar a segregação e análise crítica do fenótipo do paciente são as ferramentas que o clínico deve utilizar frente a uma VUS e também frente a um resultado negativo. Essa é a grande segredo que o clínico tem na sua mão. Então, e aí, por último, eu quero agradecer todos os pós-graduandos que me ajudaram e se divertiram comigo na aquisição do conhecimento, seja
nas análises de exoma, seja nas festas, seja no ambulatório. Aos vários grupos que eu tenho colaborado aqui, tanto o grupo de RET, o de diabetes, o nosso grupo da unidade de endocrinologia genética, e eu quero agradecer e mais uma vez me desculpar pelo atraso de hoje, estou disponível para responder perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Alex, pelo excelente